Beleza? No vídeo de hoje eu quero te evangelizar para a utilização do Figma. Eu vou fazer isso falando sobre uma ferramenta chamada Auto Layout, que é uma ferramenta que propõe melhorar muito o fluxo de trabalho dentro do Figma. Então vamos lá. O primeiro passo para eu poder falar sobre essa ferramenta Auto Layout é a gente mostrar como que era antes para ser feito uma coisa e depois mostra o resultado dela depois da aplicação do Auto Layout. Então, chegando aqui com a tecla de atalho T, eu posso acrescentar um texto. Eu vou colocar aqui, eu sou um botão, vou colocar tamanho 16, bold. O que acontecia antes, quando a gente iria fazer um botão, era o seguinte: venho com a tecla de atalho R para acrescentar um retângulo, coloco o retângulo da altura e da largura que eu quero, certo? Vou jogar ele para trás aqui com o atalho Ctrl Shift e acento e vou centralizar esses elementos, centro e centro. Para os mais apegados a pixel pixel, é interessante fazer um ajuste de padding. Padding são os espaçamentos internos de um container. Por exemplo, Alt. Coloco o cursor em cima do container, lembrando que eu estou com um texto selecionado aqui. Consigo ver que eu tenho 21 de espaçamento para cima, 20 para baixo e 36 para os lados. Se você quiser colocar 32 para os lados, a gente tem que diminuir aqui 8, certo? Então vamos aqui, onde está a largura, o W menos 8, e vou de novo centralizar. Meço aqui, tudo certinho. Quero botar um tamanho 58. De novo, centralizo. Esse é um botão feito sem a Auto Layout. Então vamos agora para o segundo cenário, onde existe esse Auto Layout, que é uma ferramenta incrível do Figma e você vai conhecer agora. A tecla de atalho para você ativar o Auto Layout no elemento é Shift A, certo? Ou você pode clicar aqui com o botão direito, Add Auto Layout. Eu venho aqui em Fill, do lado direito, certo? Vou acrescentar uma cor clicando no maisinho aqui e vamos colocar a cor cinza. Com esse Auto Layout, a gente consegue fazer ajustes de padding, que é aquele espaçamento interno que eu falei antes, e também ajustes de tamanho fixo, seja ele largura ou altura. Então vamos lá. Dentro dessas opções do Auto Layout, eu posso definir o que eu quero fazer aqui. Eu tenho o padding das laterais, que é o horizontal padding, o vertical, o espaçamento interno entre elementos. Então eu vou zerar esse aqui, para a gente trabalhar só com o botão, por enquanto, e vou definir o pad horizontal para 32. Então quer dizer que eu já tenho 32 aqui e aqui, sem fazer muito esforço, como a gente tinha feito da última vez. E eu quero definir agora que o botão tem uma altura fixa de 58, como eu fiz para esse aqui. Clico nele, clico aqui para fixar a altura e coloco 58, certo? E a maior vantagem de você utilizar o Auto Layout tá agora. Eu sou um botão maior que o outro. E ele vai se ajustando, como o próprio nome diz, é Auto Layout, então você não precisa mais, como nesse primeiro caso aqui, se você fosse utilizar uma copy maior, você teria que fazer o ajuste aqui e medir esses 32 pixels, falta 1 e pronto. Aqui o Figma já faz todo o trabalho duro para você e consegue deixar o trabalho mais eficiente, principalmente quando o assunto é espaçamento e ajuste de botão. Além desse trabalho com botões, a gente consegue fazer esse ajuste em grupos de elementos, como por exemplo aqui, eu separei esses ícones que a gente vai colocar aqui dentro do nosso frame. Vou selecionar todos eles e apertar Shift A, que é o nosso atalho do Auto Frame. Perceba que esse espaço entre elementos ele vai ser ajustado facilmente aqui. Então eu quero que o espaço entre cada um desses elementos seja de 32, simplesmente faço o ajuste. Antes, a gente teria que fazer da seguinte forma: colocar um aqui, apertar Alt para ver qual é o posicionamento dele e tá 32 certinho. Próximo, próximo, próximo. E se tivesse 100 elementos, seriam feitos nos 100 elementos. Agora com o Auto Layout você consegue ajustar isso da maneira mais fácil possível, que é apertando um botão só. Além de fazer essa organização com os espaçamentos entre os elementos, a gente consegue definir a ordem de cada um desses elementos. Por exemplo, eu posso clicar aqui nessa exclamação, clico 2 vezes, porque no primeiro eu estou selecionando o frame, no segundo clique que eu estou fazendo, eu estou selecionando o próprio ícone, eu posso com a seta direcional para os lados, mover esse ícone de lugar. Então isso é perfeito quando a gente vai tratar com grupos de elementos e com essa organização, ordenação desses elementos de maneira muito fácil. Além de conseguir também definir os paddings horizontais e os paddings verticais. Além de mexer com essa ideia de espaçamento interno entre ícones, ordem desses ícones, a gente também consegue, não ícones, mas grupos de elementos. Você pode fazer com qualquer coisa, você pode fazer com formas geométricas, com texto, que eu vou te mostrar daqui a pouco como é que funciona isso com texto, mas a gente também consegue acrescentar e manter essas mesmas configurações de espaçamento interno, por exemplo. Se eu chegar aqui nesse calendário clicando 2 vezes, certo? Para poder sair do frame, entrar nesse calendário e apertar Ctrl C, Ctrl V,
Ele vai copiando, 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 copiando e mantém o mesmo espaçamento entre esses elementos. Vou apertar aqui Ctrl Z para te mostrar uma outra coisa que tem a ver com alinhamento, que a gente pode lidar aqui nesse alinhamento horizontal com os alinhamentos ao centro, ao topo e à base. Trouxe aqui esse ícone que é um pouco maior, certo? E vou arrastar ele para esse Auto Layout. Então, aí você pode perguntar, Heracles, como é que eu faço para colocar um elemento fora desse Auto Layout, agora dentro do Auto Layout? Se eu pegasse esse calendário, que é do mesmo tamanho de 24 pixels dos outros elementos, bastaria eu arrastar ele para cá, certo? Coloco ele para o canto. Como a lixeira é um pouco maior, a gente vai usar o atalho Ctrl para poder ajustar ele aqui, tá vendo? E perfeito. E o que eu te falei sobre a questão de alinhamento é o seguinte, eu vou selecionar todos que não são a lixeira e aqui em cima a gente consegue ver os 3 alinhamentos que eu te falei, que é o topo, o middle e o bottom. Então eu consigo alinhar esse aqui ao topo do maior elemento, ao centro do maior elemento e a base do maior elemento. Mas também você consegue utilizar os atalhos para fazer isso, com a seta direcional para cima e para baixo. Então esse aqui está no bot, eu posso apertar a tecla direcional para cima, ele vem para cá para o meio, para cima de novo, ele vai para o topo. E eu vou te mostrar agora como trabalhar com textos utilizando esse Auto Layout. Então vamos fazer aqui um componente com o título. Vou colocar ele tamanho 42. E vou colocar um parágrafo. Tirar aqui para regular, colocar ele 20. Definir uma largura para ele e utilizar o lorem-ipso aqui. Estou fazendo um ajuste de leading, vou colocar 150, bacana. E agora eu vou selecionar esses 2 elementos e acrescentar o Auto Layout, utilizando a tecla de atalho Shift A. A gente tem agora o elemento parágrafo, que eu vou só mudar um pouco a cor dele. E o elemento título, que se você perceber aqui em cima eles estão centralizados. Então o que vai acontecer aqui, caso eu mude, é o texto ficar centralizado. Então vou dar um passo atrás aqui com Ctrl Z, selecionar os 2 com Ctrl, clico nesse aqui, Shift, Ctrl, clico no outro e uso a seta direcional para o lado esquerdo, para ele ficar alinhado à esquerda. Então, por exemplo, quando a gente teve que lidar com os espaçamentos bot, mid e top, a gente usava a seta direcional para cima e para baixo. Mas por que isso aconteceu? Porque o Auto Layout ele estava horizontal, agora ele está vertical, os espaçamentos são esquerda, centro e direita. Então vamos lá, eu vou definir o espaçamento aqui entre os elementos desse Auto Frame, eu quero que ele tenha 24 de espaçamento e vou fazer um botão aqui, bem simples, Enter para poder editar o texto. Como esse aqui está no formato Auto Height, que é a altura automática mais a largura eu que defino, eu vou colocar Auto Height agora, clicando nesse botão aqui, certo? Vou colocar 100% no meu leading, posso colocar aqui Bold, vou mudar a cor dele para branco, vou apertar o Shift A para adicionar o nosso Auto Layout e vou colocar o fio do Auto Layout como preto. Posso definir o nosso padding horizontal para 32, vou zerar esses 2 valores aqui e colocar uma altura fixa para 58. E se eu for acrescentar esse botão nesse componente título e parágrafo, eu posso fazer de 2 formas. Se eu quero que mantenha o mesmo espaço, eu só arrasto ele para cá para dentro, certo? Então mantenho o mesmo espaço entre o título e o parágrafo e o botão. Mas como eu não quero que isso aconteça, eu vou criar um outro Auto Frame. Clico nesse componente aqui, clico nesse, aperto Shift A, posso ajustar os espaçamentos entre os elementos. Então aqui eu consigo fazer o ajuste de espaçamento, vamos colocar 56. E beleza. Vamos supor o seguinte agora, para a gente conseguir amarrar bem esse assunto sobre como trabalhar com textos utilizando o Auto Layout. Caso eu queira colocar um botão secundário do lado direito desse outro botão, o que eu posso fazer aqui? O que eu faria nesse caso, certo? Vamos clicar aqui nesse que eu sou botão, apertar Ctrl C, Ctrl V, ele vai descer seguindo o mesmo espaçamento que eu defini de 56 pixels. Eu vou colocar aqui, botão secundário, isso aqui eu vou chamar de botão primário. Vamos colocar aqui, inverter para um contorno, apertando Shift X, eu inverto isso. Com Ctrl eu clico no meu elemento de texto e defino a cor preta também. Só que eu quero que ele fique do lado, então o que vai acontecer? Eu vou clicar 2 vezes para selecionar o botão, Shift, clico nesse botão secundário, aperto Shift A para adicionar o nosso Auto Layout e nessas opções que aparecem de Auto Layout vertical, eu mudo ele para horizontal, certo? E mudo o espaçamento dele para, vamos de 16. Perfeito. E à medida que você faz as edições desse botão, por exemplo,
eu quero mudar a copy, você também vai arrastando todos os outros elementos que estão alinhados com ele horizontalmente para o lado. Aí você percebeu que no caso esse conteúdo de título e parágrafo ele foi para o lado também. Isso aconteceu porque nesse autoframe, vamos aqui resetar para ficar bem claro. Nesse autoframe, os elementos que são esses dois frames aqui, o título ele está centralizado, então ele vai sempre seguir o centro daquele conjunto de baixo. O que eu faço para isso? Seta direcional para a esquerda, alinho ele à esquerda e não importa o tamanho da cópia. Ele vai se manter sempre à esquerda. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, compartilhar com as pessoas que precisam saber desse assunto e acompanhar os outros vídeos que eu irei publicar nessa série de vídeos de Figma Macetes, que é onde eu explico macetes do Figma, beleza? Valeu!